nós estamos falando sobre a reforma protestante, mas num desejo e numa tentativa de lidar com esse assunto de forma mais prática. Então, é claro que quando chega nesse mês de outubro, alguns temas, né, principalmente os 5 alguma coisa, estão presentes dentro da fé reformada, né, os 5 solas, os 5 pontos do calvinismo, apesar desse termo, né, dessa expressão não ser correta, mas sempre nós temos uns 5 alguma coisa em volta da nossa teologia, e quando a gente chega no mês da Reforma Protestante, que é outubro, nós acabamos sempre lidando com isso. Esse ano, nós entendemos que era mais eficiente, que fosse melhor para nós, que a gente tratasse desses temas ligados à reforma, mas buscássemos, acima de tudo, uma contextualização para nós, uma realidade, aquelas verdades ensinadas e aprendidas e resgatadas na Reforma Protestante, aplicadas aos nossos dias, ao nosso tempo, à nossa vida, como a Bíblia sempre deve ser apresentada. Nós falamos na primeira semana sobre a vida por inteiro, na segunda semana nós falamos sobre a vida feliz, na semana passada nós tivemos um hiato, né, um tempo aí onde nós não tratamos especificamente disso, apesar que o tema se encaixou dentro de um pouco daquilo que a gente estava falando, e hoje nós voltamos a falar sobre mais um tema ligado à reforma, e permitindo o Senhor, na semana que vem, 31 de outubro, né, o dia oficial onde celebramos a Reforma Protestante, nós vamos poder finalizar tratando ainda de mais um tema. O tema que eu quero tratar hoje é esse, a vida comum. E eu quero usar o texto de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, como ponto de partida para aquilo que eu vou compartilhar com vocês. Ou seja, minha intenção não é expor esse texto pura e simplesmente, mas a partir desse texto tratar de mais um tema da Reforma Protestante e permitindo o Senhor sermos edificados. Então, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam... Opa, tem uma projeção aqui, desculpe. Lembrando, né? Se você quiser acompanhar a projeção comigo aí, está na sua tela. Se você preferir usar a sua Bíblia ou o seu aplicativo, também fique à vontade. Sempre lembrando que os bons pregadores dessa igreja usam a versão NVI, né? Aqueles que ainda querem chegar lá usam uma outra versão, né? Sem nenhum recado eu estou mandando aqui, apenas dizendo que eu uso a versão NVI. Não podia perder essa, né? Fiquei meses pensando em como brincar com isso, né? Mas vamos lá, eu uso a versão NVI, mas muitos dos nossos irmãos aqui usam a revista atualizada perfeitamente. Use também, não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. Bom, vamos lá então. Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Bom, esse é o trecho que eu gostaria de ler com você, e a partir daí nós pensarmos um pouco sobre a vida comum. Eu quero dar a você apenas um pouco de contexto sobre esses versos que nós lemos. Paulo aqui está questionando os cristãos da Galácia, porque eles, num primeiro momento, haviam abraçado o evangelho da graça, o evangelho que deposita sua confiança exclusivamente na obra de Cristo, que é recebido pela graça de Deus, pela fé, que é um próprio dom de Deus para todos aqueles que o receberam. E aí então, Paulo, que havia primeiramente visto esses irmãos e irmãs abraçando um evangelho da graça, agora recebe notícias e agora é informado
que esses mesmos irmãos estão não mais vivendo de acordo com esse evangelho da graça, mas confiando em si mesmos para a sua própria vida cristã, para o desenvolvimento da sua vida cristã. E ele vai desenvolver a sua carta basicamente em cima dessa realidade, onde ele vai dizer que se nós começamos pela graça, se nós somos alcançados pela graça de Deus, nós só podemos perseverar pela mesma graça de Deus. Que se o Senhor nos trouxe para a sua família pela graça de Deus, esse mesmo Senhor, pela graça de Deus, vai nos sustentar. E Paulo então aqui está dizendo que se admira de que tão rapidamente eles se voltaram da graça de Deus para uma vida cristã meritória, uma vida cristã que se baseasse em conceitos da lei judaica, dentro desse contexto aqui. E Paulo diz uma coisa muito interessante, ele diz que quem prega um evangelho diferente daquele que Paulo havia ensinado a esses homens, ou seja, do evangelho que as escrituras ensinam, que seja amaldiçoado. Uma palavra forte, que nossa geração não tem nem coragem de usar. Se alguém da nossa geração amaldiçoar alguém por pregar um falso evangelho, ele vai ser taxado como alguém sem amor, ele vai ser taxado como juiz, alguém vai se levantar e vai dizer, quem é você para julgar o evangelho? O que importa é ganhar almas, né? Falou essa frase e acabou toda a discussão, né? O que importa é ganhar almas, né? Como se, e nós vamos ver isso, se realmente almas estão sendo ganhas. Mas a grande questão aqui é que Paulo diz, olha, há um evangelho. E é esse o evangelho revelado pelo Senhor para todo aquele que é alcançado pela mensagem da graça. E é debaixo desse evangelho que nós precisamos viver. E Paulo diz que aquele que prega um outro evangelho, que seja amaldiçoado. Palavra forte, não é? Palavra até mesmo violenta para a nossa geração. Enfim, a defesa de Paulo é a defesa do evangelho. Paulo está defendendo o evangelho. E quando nós olhamos para esse texto e essa luta que Paulo enfrentou, nós vemos que essa foi a mesma luta que os reformadores enfrentaram. Exatamente a mesma luta. A luta de defender um evangelho no meio de uma realidade onde a Bíblia estava presente. Não se engane você achando que a Bíblia não estava presente na época de Lutero. Ao contrário, a teologia era a rainha das ciências. Muita coisa girava em torno da teologia. E a teologia estava e era muito presente na vida de todos os estudiosos. Então, haviam muitos teólogos na época de Lutero. Teólogos não eram raros. A Bíblia estava presente. Qualquer teólogo estudaria a Bíblia, comentaria a Bíblia, ensinaria a Bíblia, pregaria a Bíblia. Então, a Bíblia estava presente. O que faltava na época de Lutero é a mesma coisa que Paulo está dizendo que falta aos cristãos da Galácia. O Evangelho. O Evangelho que confia na obra de Cristo. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho apresentado pelo próprio Jesus como um dom, um presente de Deus para aqueles que o recebem. E Lutero, então, vai defender o Evangelho. Não só Lutero, os reformadores também. Mas Lutero acabou se tornando, por alguma razão, o símbolo dessa reforma protestante toda. Por alguma razão, não, por algumas razões, né? Acabou se tornando o símbolo. Ele não é o único. Nós vimos na Academia Bíblica esse mês alguns pré-reformadores. Alguns homens que antes dos reformadores, Lutero, Calvino, Martin Bucer e todos os outros, antes desses homens, eles já estavam propondo uma discussão sobre as verdades bíblicas que estavam sendo não mais anunciadas para a igreja. Mas até 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, nós já começamos a ver esse movimento, né, que é chamado hoje de pré-reforma, mas que eles não tinham ideia de que seria isso naquela época, mas que se torna depois aquilo que nós conhecemos como a reforma. O problema, irmãos, é que nós olhamos para a reforma de uma maneira romântica. A igreja é romântica. A igreja fala de amor, ama Cristo, é amada por Cristo, e acaba se tornando romântica. E quando nós nos tornamos românticos, nós temos o perigo de olhar de forma errônea para a realidade. E é isso que às vezes nós fazemos com a reforma protestante. A gente olha para Lutero como se ele fosse a espécie de um príncipe encantado,
que foi resgatar a igreja que havia sido aprisionada pela bruxa má, que era a igreja católica. E parece que Lutero, então, é esse príncipe que resgata a donzela em perigo e traz essa dor, e que depois viveram felizes para sempre. Eu acho que se Lutero estivesse aqui, ele ia dizer para nós alguma coisa do tipo: vocês são umas antas. Lutero usava essa expressão muito. A gente acha que Lutero era aquele homem, ele era piedoso, mas era aquele homem gentil. Não era. Lutero era um alemão, monge, combatendo heresia. Ele, certa vez, vai fazer uma espécie de viagem para olhar igrejas que estavam sendo plantadas nesse período da Reforma. E ele volta e diz: eu nunca vi gente tão preguiçosa na minha vida como esses pastores, que não estudam. Eu nunca vi pregações de antas como esses homens. Ele falaria coisas assim, ele diria isso para nós: vocês são umas antas, vocês não entenderam nada da Reforma. Eu não sou príncipe encantado nenhum, resgatando donzela nenhuma. E não vivemos felizes para sempre coisa nenhuma. Na verdade, irmãos, você já deve ter ouvido falar que o gatilho para a Reforma Protestante foi quando Lutero, que era um monge agostiniano, a gente não pode esquecer disso, pregou, e não pregou falando, ele pregou pregando mesmo, na porta do castelo de Wittenberg, onde ele lecionava, ele pregou as 95 teses. Você já deve ter ouvido falar disso. Isso que foi o gatilho da Reforma Protestante. Como nós vimos na Academia Bíblica, não é daí que começa a Reforma. Aí a Reforma eclode. Ela parte daí. Mas ela já vinha sendo desenvolvida pelos pré-reformadores, já vinha sendo buscada por homens de Deus daquela época. A apresentação dessas teses, irmãos, vai desencadear o que a gente chama de Reforma Protestante. Tanto que a data onde essas teses foram pregadas na porta do castelo, 31 de outubro de 1517, se tornou a data oficial da celebração da Reforma. Então, em nossas mentes, nós imaginamos Lutero, um homem muito piedoso, e ele era, levando essas teses à porta do castelo com o seguinte objetivo: precisamos libertar a igreja da opressão da igreja de Roma. E ele coloca ali as teses para que o povo soubesse a verdade. E para que o povo se visse livre daquela opressão. E a gente enxerga isso. Você já pensou alguma coisa desse tipo? Lutero indo para a porta do castelo para libertar o povo, para que o povo fosse liberto da escravidão das indulgências. Você lembra o que é indulgência? As indulgências era uma prática da igreja romana de vender o perdão. Inicialmente era o perdão para si mesmo, por pecados que não eram reconhecidos. Depois, num segundo momento, se vendia indulgências, o perdão para parentes próximos que já morreram. Chegou a um absurdo de se vender perdão para qualquer pecado que já tivesse sido cometido ou fosse cometido ali para frente. E pessoas pagavam por isso, porque as pessoas tinham medo do inferno. As pessoas não queriam ir para o que eles chamavam na época de purgatório, um lugar de sofrimento para que se purgasse, se purificasse dos pecados antes de ir para o céu. O que nós não sabemos, ou que a gente não leva em conta, é mais provável isso, é que essa ideia é falsa, é romântica. Lutero não fez isso. Lutero não colocou as teses na porta do castelo para libertar o povo de coisa de opressão alguma. Lutero não fez isso. Em primeiro lugar, essa não é a primeira vez, não foi a primeira vez que Lutero pregou as teses na porta do castelo. Pouco mais de um mês antes dessa data, de outubro, ou seja, em setembro de 1517, ele havia pregado as teses contra a escolástica, as 97 teses contra a escolástica, que também era um debate que ele estava propondo ali sobre uma tradição filosófica muito popular entre os eruditos da época de Lutero. Então não foi a primeira vez que ele pregou as teses lá. E as 97 teses sobre a escolástica não produziram nada comparado com as 95 teses sobre as indulgências. Em segundo lugar, essas teses foram publicadas em latim. As teses não foram publicadas em alemão. E o povo não falava latim. Quem falava latim naquela época? Os pensadores, a academia, os eruditos. O que Lutero está fazendo
é colocar ali teses, ou seja, questionamentos, para que os acadêmicos olhassem e discutissem o assunto. O nome do documento, que nós chamamos de 95 teses, Lutero chamou de algo como, numa tradução livre do meu péssimo latim, disputa para o esclarecimento do valor das indulgências. Alguma coisa assim. Era uma disputa. E disputas eram muito comuns na academia. Então entenda o que Lutero está fazendo. Ele coloca na porta do castelo onde ele lecionava, Lutero era doutor em teologia, e ele leciona a teologia todos os dias, e ele prega na porta do castelo 95 questionamentos, 95 teses, para que os acadêmicos debatessem, por isso está em latim, e disso pudesse render, ali dentro desse debate, algum esclarecimento e entendimento para todos os envolvidos. Fazia parte, inclusive, da formação de todo teólogo daquela época, a oratória, o debate, questionamento, essas disputas. Disputas eram muito comuns, era o ápice da academia. Toda hora tinha uma disputa. É isso que Lutero faz. E sabe o que isso significa? Que Lutero estava fazendo o seu trabalho, só. Lutero não fez nada de especial. O que eu quero dizer, irmãos, é que nenhum movimento de Lutero foi pensado para ser grande. Nenhum movimento de Lutero foi pensado para ser revolucionário. Lutero fez apenas aquilo que era seu trabalho fazer. Um teólogo da época de Lutero, ele iria comentar as escrituras, então, tanto que Lutero tem diversos comentários escritos, e todos os teólogos da época têm. Os bons e os ruins têm muitas coisas escritas. Disputar essas teses e esses debates, e pregar baseado naquilo que ele sabia. Esse era o trabalho de um teólogo da época. Lutero está só fazendo o seu trabalho. Lutero não acordou um certo dia e disse, hoje é um dia grandioso. Hoje nós vamos reformar a igreja. E eu vou pregar então aqui 95 teses, para que a igreja seja liberta dessa opressão romana. Não foi nada disso. 99, talvez mais, do povo não sabia, não conseguia ler uma única palavra daquilo que estava escrito ali. Só os acadêmicos conseguiam ler. Era para discussão teológica, era para academia, para os alunos de Lutero, os outros professores de teologia da região, debaterem. E nesse debate, terem alguma conclusão. Irmãos, a vida comum é a vida que Deus nos deu. O que eu estou querendo dizer aqui para você é que nós olhamos para a reforma como se nós olhássemos para homens que fizeram coisas extraordinárias. E a grande verdade é que isso não é verdade. O que aconteceu foi que homens que fizeram o seu trabalho, somente o seu trabalho, viram Deus fazer coisas extraordinárias através das suas vidas comuns. John MacArthur tem um livro que fala dos 12 apóstolos, cujo título em português é 12 homens extraordinariamente comuns. Mostrando que os apóstolos não eram absolutamente, de forma alguma, extraordinários, mas eram homens comuns. Homens que Deus chamou, capacitou, preparou, instruiu, ensinou, para que fizessem o seu trabalho, e no feitio do seu trabalho, Deus extraordinariamente os abençoou. E é essa vida que nós temos que desejar, irmãos. E eu queria compartilhar 3 princípios, 3 verdades, 3 lições, como você preferir chamar, dentro disso que eu disse até agora, e dentro disso que nós encontramos, dentro até mesmo desse debate de Paulo, desse chamada de atenção, dessa repreensão de Paulo à igreja da Galácia. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês essa noite é isso. A reforma acontece quando pessoas ordinárias fazem seu papel ordinário com felicidade, ou com fidelidade. Vou ler de novo. A reforma acontece quando pessoas ordinárias fazem seu papel ordinário com fidelidade. Uma coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que a palavra ordinário hoje em dia, ela é pejorativa. É um xingamento, né? Eu já vi pessoas olharem para o outro e dizer seu ordinário.
Né? Sabe o que elas estão dizendo? Seu comum. Né? É um xingamento meio sem sentido. Né? Mas para nós a palavra ordinária é ruim. Mas não é, a ideia da palavra não é essa. Ordinário é comum. É aquilo que é feito de forma comum, de forma ordinária. E esse é o primeiro princípio que eu quero partilhar com vocês, irmãos. O que Deus requer de nós não é que nós sejamos extraordinários. Deus não está buscando revolucionários. Deus não está buscando homens que desejem pegar as suas armas e estou só de forma retórica, por favor, tá? Não é arma de verdade não, né? A gente está num momento difícil de falar de arma. Querem pegar as suas armas espirituais e irem para a guerra, para as trincheiras e saquear o inferno e pisar na cabeça de Satanás e conquistar o reino de Deus. Deus não está em busca de pessoas assim. Deus está em busca de pessoas comuns, que sejam fiéis. Paulo diz certa vez que todos nos considerem como os dispenseiros de Deus, e o que se requer desses dispenseiros é que sejam fiéis. O que nós temos que ser diante de Deus é fiéis. Deus não está buscando pessoas especiais, porque a mais especial de todas as pessoas já viveu nessa terra, é Jesus Cristo, o Deus encarnado. E nunca nenhum homem será nem perto de ser tão especial quanto o Deus encarnado foi como homem. Deus não está em busca disso. Quando Deus precisou de um homem especial, Ele enviou o seu Filho unigênito. E agora, o reino de Deus é servido por pessoas ordinárias, comuns, que atônitos veem um Deus usar suas vidas ordinárias para realizar coisas extraordinárias. O contexto era que Lutero, como eu já disse, tinha 3 atividades principais aqui: comentar os evangelhos, ensinar teologia e pregar diariamente. Esse era o contexto de alguém que era um teólogo da época. E Lutero enfrentava uma dificuldade, porque mesmo antes dessa ruptura toda, quando Lutero começa a pregar o evangelho, acontecia o seguinte: as pessoas vinham a Lutero na sua igreja, né, onde ele pregava como monge agostiniano, inclusive, e ouviam o evangelho. E essas pessoas voltavam para suas casas e ouviam a igreja romana ensinando sobre as indulgências. E no outro lado da cidade, para uma ilustração, eles iam e ouviam homens dizendo que esse perdão podia ser comprado. E homens marqueteiros. Você acha que a gente compete com os marqueteiros hoje? Você acha que é só hoje que a igreja compete com os marqueteiros da internet? Sempre existiu isso. Só que os marqueteiros não eram da internet, eram os marqueteiros da época de Lutero. Porque marqueteiro sempre existiu. Pessoas que te vendem algo que você não quer, que não precisa, que não tem dinheiro para comprar, e você compra aquilo como se tivesse feito o maior negócio da sua vida. E esses homens, Tetzel era um deles, talvez o mais famoso deles, né? Inclusive, faziam o que os marqueteiros fazem hoje, criavam frases de efeito. Quando a moeda no fundo do cofre não, era da urna, tilintar, uma alma do purgatório sairá. Eles faziam frases de efeito, criavam frases de efeito. Frases, e aí, imagina, a moeda vai tilintar ali, a alma vai sair do purgatório. Eu quero isso. Só que, e nenhuma semelhança é mera coincidência, o que acontecia é que as pessoas pobres eram mais empobrecidas. Porque elas, com o seu coração inclinados a acreditar naqueles que estavam ensinando o suposto evangelho, faziam todo tipo de sacrifício para cumprir esses votos, para comprar essas indulgências. E essas pessoas não tinham dinheiro muitas vezes e voltavam frustradas para Lutero. E você imagina como não era frustrante para Lutero pregar
todos os dias, ele pregava todos os dias. E todos os dias ele vê que os marqueteiros prevaleciam sobre a mensagem que ele estava pregando. E essa era a luta de Lutero. E então Lutero, por ser um professor de teologia, propõe o debate acadêmico sobre as indulgências. Um debate sobre a validade do valor, sobre a importância do valor, sobre a realidade do valor das indulgências. E ele faz isso e quer fazer isso, só que o que acontece é que alguém traduz aquilo, imprime aquilo, e aquilo se espalha. E a igreja começa a questionar. Essas teses fazem sentido. Se a igreja, se o Papa pode perdoar pecados, por que ele não faz isso de graça? Era uma das teses. Por que está vendendo? E aí então, Deus, usando um homem comum, fazendo sua atividade diária comum, transforma a vida dos seus filhos daquela época e a partir daquela época. Nós fugimos do ordinário, irmãos. Como eu disse, a palavra até carrega algo negativo, né? A gente está sempre em busca da próxima grande novidade. A gente está sempre em busca da próxima novidade. E nós nos envolvemos nela. E logo nos entediamos dessa nova novidade, ou dessa última novidade. Isso acontece na pregação, muitos movimentos acontecem. Isso acontece na música, muitos movimentos musicais acontecem. Se você é cristão há pelo menos uns 20 anos, você já acompanhou muitos movimentos teológicos, você já acompanhou muitos movimentos musicais. E nós abraçamos aquilo com toda a nossa alegria e logo nos entediamos. E aquela banda fantástica se torna então a melhor banda de todos os tempos da última semana. Para os mais velhos que lembram dos Titãs. E para os mais novos que gostam de música boa. E se você não conhece, Titãs, pesquisa lá depois no seu Spotify. Nós não queremos tradição, irmãos. Nós queremos liberdade. Nós somos a geração que quer liberdade. E aí nós olhamos para a comunidade como isso, como a igreja. E para nós, comunidade é limitadora. Nós queremos voar mais alto. O que nós não percebemos é que buscar a próxima grande coisa é uma tradição também. Tradição que todos os que rejeitam o ordinário seguem. Nessa busca de rejeitar a tradição, nós abraçamos outra tradição. Há uma tradição ao longo de toda a história que todos os que rejeitam o ordinário buscam a próxima grande coisa. Não dá para fugir da tradição. Não dá. Todos nós estamos debaixo de uma tradição. Nossa igreja é uma igreja de tradição reformada. Isso significa que o nosso desejo é que aquilo que os nossos pais, crentes ao longo da história e a partir da reforma protestante resgataram do evangelho, sejam nossas verdades. Não porque eles fizeram isso, mas porque é um resgate das escrituras, do evangelho em si. O ordinário, irmãos, não significa sem valor. Deus nos prometeu libertação da morte espiritual, perdão dos pecados, o favor de Deus e conformar-nos à imagem de Cristo. São promessas de Deus para nós. E isso não é feito através de grandes movimentos, mas é feito através do nosso relacionamento diário com Deus. Deus soberanamente designou os meios ordinários da graça para realizar tais promessas. Guarde essa expressão, irmãos. Meios ordinários da graça. Sabe o que significa isso? Significa que Deus designou meios que são ordinários, que não são extraordinários, para derramar graça sobre o seu povo. Para que a graça fosse abundante sobre a vida de todos aqueles que pertencem a Ele. Deus designou. E qualquer cristão saudável ama os meios ordinários da graça. Eu vou citar eles só para te lembrar. A palavra
pregada, cantada, ensinada, é um meio de graça. Orada. A oração é um meio de graça. Aprove a Deus que através da oração Ele abençoasse seus filhos. Os sacramentos, o batismo, a ceia, são meios de graça. Quando nós ceiamos, irmãos, Deus nos abençoa por aquele memorial, pela honra que é dada a Deus, nós somos abençoados por aquilo. Quando nós declaramos nossa fé em Cristo Jesus e somos batizados, ou quando trazemos nossos filhos para o batismo com a declaração de fé na aliança que Deus tem para conosco, nós somos abençoados por aquilo. A disciplina é meio de graça. Paulo vai falar sobre disciplina como meio de que a alma seja salva. Hoje, se você disciplinar qualquer irmão, a primeira coisa que ele faz é sair da igreja. Nós não consideramos mais disciplina um meio ordinário de graça. Nós não acreditamos que Deus está derramando graça quando eu sou disciplinado. O cuidado das almas é meio ordinário de graça. Quando você se coloca e você é debaixo, e é cuidado por alguém, discipulado por alguém, caminha com alguém e faz isso com outras pessoas também, graça de Deus está sendo derramada nisso. São meios ordinários, irmãos. É assim que a reforma acontece. A reforma não acontece por um exército de pessoas revoltadas que querem mudar todas as coisas. A reforma acontece quando pessoas comuns, realizando tarefas comuns, veem a graça de Deus derramada. Os meios comuns, ordinários da graça nos sustentam, nutrem a nossa união com Cristo. Eu queria fazer aqui uma aplicação sobre isso, irmãos. Aplicação sobre esse princípio, que a reforma acontece quando pessoas ordinárias fazem seu papel ordinário com fidelidade, ou cumprem seu papel ordinário com fidelidade. A aplicação é essa. Abrace o comum e seja liberto da frustração de fazer coisas grandiosas. Eu quero aqui, bem rapidamente, contar um testemunho meu. Já falei sobre isso com alguns irmãos, que eu vivi a crise dos 40 anos. Eu sempre achei que aquilo era uma enorme frescura, até eu cair dentro dela. Quando eu fiz 40 anos de idade, eu olhei para a minha vida, porque eu achei que aos 40 anos de idade, o Paul Yang-Shu ia ser meu pastor auxiliar. E aí eu estou numa garagem emprestada, com um bando de gente que não me ouvia, começando uma igreja, sem dinheiro para pegar o ônibus, e eu olho, o que aconteceu com a minha vida assim? Onde foi que eu virei a esquina errada? Onde foi que a curva deu errado? E eu entrei em crise, irmãos. Porque havia em meu coração o que talvez haja no teu coração. E a única razão de eu contar esse testemunho, irmãos, é na esperança que se o teu coração está assim, Deus possa te libertar como me libertou. Havia no meu coração aquela megalomania gospel. Porque muitas vezes eu havia dito que nós éramos a geração que saquearia o inferno. Você ri, né? Devia trazer o Michael aqui para fazer isso. O Michael me dublar aqui ia ser... Vamos combinar isso a próxima vez, Michael. Eu faço aqui, você... Falo em outra língua aqui, fazendo conta que é... E você fala isso. Mas as brincadeiras à parte, irmãos, e me perdoe, não se ofenda com essa brincadeira, foi realmente uma brincadeira. Eu tinha no meu coração que você é bem-sucedido quando as coisas são grandes ao seu redor. E foi só no ano passado que Deus me libertou disso. Foi o primeiro aniversário, depois dos 40 anos, que eu tive a alegria de comemorar. Eu comemorei o meu aniversário do ano passado como eu talvez nunca tenha comemorado nenhum outro aniversário da minha vida. Porque esse texto e essa verdade explodiram em meu coração. De que quando eu abraço o comum, eu sou liberto de toda a frustração de não fazer coisas grandiosas. Você já leu a parábola dos talentos? Onde Deus dá 1, 2 ou 5.
E o texto diz conforme a capacidade de cada um. E quando eu olhava para esse texto, dentro do alto da minha arrogância, da montanha da minha arrogância, dizia, eu sou o que ganhou 6. O 5 e o 1 do Zé Ruela que não... Até eu descobri que eu estou muito mais para o 1 que está enterrando do que para o 5. Isso não é falsa humildade, irmãos, essa é a nossa realidade. Se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum talento nosso serviria para coisa alguma, senão para ofender o nosso Criador. Nosso maior talento é ofender o nosso Criador. Como já dizia um pensador da nossa época, desde 1975, estragando tudo ao meu redor. Chorão dizia isso. Grande filósofo que já morreu. Mas vamos continuar aqui. Abraça o comum, meu irmão. Não tenha medo, vergonha de abraçar o comum. Seja liberto dessa frustração de não fazer coisas grandiosas. Grandioso é o nosso Deus. Nós somos pessoas ordinárias. Nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas que estaremos fazendo grande coisa se nós estivermos simplesmente fazendo aquilo que está em nossas mãos para ser feito. Eu estarei fazendo grande coisa se todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pregar, eu fizer isso para a glória de Deus. Com toda a dedicação que eu posso dar. E nunca será tudo que eu posso entregar, por causa da minha própria limitação. Às vezes não será nem bom aos seus olhos, mas o meu chamado, o seu chamado, é para que nós sejamos fiéis naquilo que nós recebemos. O resto não é problema nosso. Grandeza, sucesso, efeito. Eu oro todos os dias para que Deus use a minha pregação para mudar a sua vida. Eu oro todos os dias por isso, para que Deus transforme você quando eu prego. Mas eu não posso fazer isso. Só Deus pode. Só o Espírito Santo pode. Então eu não posso ficar preso no olhar para o resultado e me perder naquilo que está nas minhas mãos, que é a melhor preparação que eu posso fazer para esse sermão. É isso para a sua vida, irmãos. Você não pode ficar preso em fazer as maiores coisas que estão no seu coração, se aquilo que é comum não está sendo abraçado com amor por você. Porque só existe reforma quando pessoas comuns, fazendo coisas comuns, são fiéis a Deus. Em segundo lugar, ser radical é assumir o corriqueiro. Toda geração é revolucionária, irmãos. Toda geração. Esse negócio de que a nossa geração, que ama a revolução, isso não é verdade. Toda geração é revolucionária. Se você olhar poucas gerações atrás, você vai ver Woodstock, por exemplo, é uma tentativa de uma revolução. Ainda que algumas revoluções sejam guerras, mas existem muitas revoluções ao longo da história, porque toda geração é revolucionária. Toda geração quer mudar tudo. Você já percebeu como nós somos na igreja? A minha experiência na igreja, todas as vezes foi a mesma coisa. Você chega, se apaixona, se encanta, o encanto passa e você começa a ver os defeitos. Assim é. Assim é nos nossos relacionamentos. Os psicólogos dizem que por cerca de 2 anos nós estamos apaixonados. E a partir de 2 anos o relacionamento só dura se houver amor. Porque paixão nos cega. E o amor nos sustenta, ou sustenta o relacionamento. Assim, nossa vida é assim. Chega um momento que nós queremos revolução. Havia uma banda da minha época também chamada RPM, que fez um disco sobre isso. As revoluções por minuto. Faz parte da nossa necessidade de nos sentirmos importantes, querer participar de algo grandioso. Todo mundo quer participar de algo maior que si mesmo. Nós somos impelidos ao famoso. Você pode dizer que não, irmão, mas se você estiver num aeroporto, uma vez eu estava no aeroporto e vi o Sidney Magal. E eu fiquei, é o Sidney Magal. E quando saiu daquilo, eu fiquei, e daí que é o Sidney Magal? Nós somos atraídos pelo famoso, irmãos.
Nós somos atraídos. Nós somos impelidos ao famoso. A gente se encanta com o que dá certo, porque o famoso é o que deu certo. A gente se encanta com isso, porque todos nós queremos fazer parte de algo grandioso. Todos nós queremos essa vida revolucionária. Sabe o que nós precisamos, irmãos? É lutar contra essa tentação. Jesus nunca se comportou como um revolucionário, porque ele sabia que nada nunca seria mais revolucionário do que a mensagem que ele estava dando ao mundo, do que sua própria obra. Ele não precisava ter esse comportamento revolucionário, porque a mensagem dele revolucionou o mundo. Era na corriqueira pregação do Evangelho que Jesus impactava todos os que estavam ao seu redor. Na pregação. Quando nós assumimos o corriqueiro, a vida comum, é nesse momento que nós vivemos de forma radical. Radical é quem abraça o comum, quem abraça o corriqueiro. Michael Horton escreveu um livro que eu gostaria muito de recomendar a todos vocês, chama Simplesmente Crente. E nesse livro ele conta de uma igreja, uma pequena igreja que tinha, você sabe que é muito comum que nos Estados Unidos as igrejas tenham frases na entrada, tipo uma espécie de totem na entrada, você deve ter visto muito isso em filmes, né? E umas frases ali. E nessa igreja tinha uma frase que é muito famosa hoje em dia por outras pessoas, e a frase diria: todos querem ser revolucionários, mas ninguém quer lavar a louça. Todo mundo quer ser revolucionário, mas ninguém quer lavar a louça. Nós queremos participar de coisas grandes. Nós queremos salvar o mundo, plantar árvores, mas a gente não desliga a luz do banheiro. Nós queremos mudar o mundo, mas a gente não faz o que é corriqueiro, o que está ao nosso alcance, o que está na nossa mão. Quando nós entendermos, irmãos, que a vida devocional, a oração, a leitura das Escrituras, uma reunião como essa, o discipulado, são os aspectos grandiosos da nossa vida. Nesse momento é que nós vamos deixar de procurar grandeza nos modismos que toda hora estão diante da igreja. Mas uma prova que nós temos dificuldade de aceitar o corriqueiro, de assumir o corriqueiro, é uma pergunta muito comum na nossa época, e que deixaria os crentes do passado confusos. Você já chegou na sua casa, de repente algum dos seus parentes não veio à igreja e você veio. Aí você chega em casa e alguém te pergunta: como é que foi o culto hoje? Os crentes do passado não saberiam nem o que você está falando. Como assim? Como é que foi o culto hoje? Qual é a resposta que você espera? Um dinossauro passou voando por lá? O cavalo alado se levantou e bradou? Como assim? Como é que foi o culto? O que a gente quer dizer com isso? Existe culto bom ou culto ruim? Porque até onde nós deveríamos saber, nosso culto é prestado ao Senhor. E se o nosso culto, na sua percepção, foi ruim, a sua adoração foi ruim. Porque se você perguntar para pessoas do seu lado, talvez elas digam uma coisa completamente oposta. É claro que nem tudo dá certo. Eu já preparei mensagens que eu saí de casa dizendo: hoje, meu Deus, o céu vai descer. E a única coisa que desceu foi a autoestima. E eu já cheguei na igreja dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu preciso falar isso mesmo. Quando você vai pregando sequencialmente os textos, você cai em cada cilada, irmão, e falar de tema ali que você está louco para fugir. Será que dá só para passar por isso? E você fala, dizendo: hoje, quando eu falei sobre nós não termos mais profetas aqui, a gente foi embora. Foi embora. Sabe por quê, irmãos? Porque a grande verdade é que a gente quer grandeza. Nós queremos uma igreja de barulho, uma igreja onde baixar a candalá, vará e dos issos aí. É isso que a gente quer. A gente fala que não. A gente fala que a gente não gosta disso. Mas quando, meu Deus, quando a coisa pega, você fica: hoje foi bom. Quando alguém te perguntar como é que foi o culto hoje,
Vou te ensinar qual é a resposta que você deve dar. Você deve dizer assim: o culto foi um culto. Acabou. Foi só isso. Foi bom? Todo culto é bom. Porque ele foi prestado como privilégio para nós ao nosso Deus. Não tem como ele ser ruim. Deus estava aqui. Você pode não estar. Pode ser que você esteja no seu celular, pode ser que você esteja lá no seu trabalho, pode ser que você esteja lá no seu problema, pode ser que você esteja dormindo, mas Deus está aqui. Então o culto foi bom. O culto foi um culto, e todo culto é bom. Mas isso representa como a nossa geração tem dificuldade de assumir o corriqueiro. Tem dificuldade. A pregação não é uma palavra profética. Mas o Zé Ruela levantando e falando, sabe lá Deus o quê? É profético. Por quê? Porque não é comum. Você me escuta todo domingo, ou quase todo domingo. Então eu sou comum para você. Agora eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Corriqueiro não é o mesmo que medíocre. A gente aprende isso, que corriqueiro é medíocre. Parece que corriqueiro é uma coisa, sabe, sem valor, medíocre. Corriqueiro não é medíocre. Longe disso. Tudo o que acontece no comum é bastante extraordinário. Eu quero ler para você um trecho do que o Horton falou nesse livro, Simplesmente Crente. Ele diz assim, ó: primeiro e acima de tudo, Deus está presente. Ele é quem julga e justifica. Preste atenção nisso. Atrai os pecadores e ajunta as suas ovelhas para seu Filho por sua palavra e Espírito. Ele é quem os une a Cristo, lava e alimenta. Ensina e cuida deles ao longo de sua peregrinação. Ele é quem expande o seu império ou o seu reino ao mesmo tempo em que o aprofunda. É por meio desse evento divinamente ordenado, o culto, que os poderes da era vindoura penetram nas mais escuras fendas dessa era maldosa e passageira. O que está acontecendo aqui essa noite é extraordinário. Talvez você não esteja percebendo, mas Deus está moldando você. Talvez você não esteja percebendo, mas o que você está ouvindo aqui hoje, o que você cantou aqui hoje, o que você orou aqui hoje, são realidades que estão preparando você para a eternidade. Vão dar frutos para a eternidade. Um culto como esse é extraordinário. Simplesmente porque Deus está aqui, usando os meios ordinários da graça para me transformar e para transformar você em alguém semelhante a Jesus. A aplicação, irmãos, para isso é: abrace o comum e seja satisfeito pelo Evangelho. A maior glória de um cristão é viver satisfeito pelo que o Evangelho é para a sua própria vida. Não tem glória maior. Não tem alegria maior para um cristão do que viver satisfeito pelo Evangelho. De não precisar de mais nada. De não precisar de coisa alguma. De não depender de absolutamente nada, exceto o maravilhoso Evangelho de Cristo. Se você quer ser satisfeito pelo Evangelho, abrace o comum. Porque quem busca o incomum ou o extraordinário está buscando algo que nunca vai satisfazer. Porque sempre existirá a próxima novidade diante de nós e que vai nos fazer sentir tiozões. É o que eu me sinto diante do Instagram. Eu demorei a aprender o Facebook. Eu amo o Facebook. Mark Zuckerberg é meu brother. E aí vem o estragão, que estraga tudo. Porque agora eu tenho que entrar nesse negócio. Porque só ficou tiozão no Facebook. Eu não quero ser tiozão, eu quero estar na crista da onda. E eu preciso ir, graças a Deus nós temos um departamento de mídia que nos salva nessas horas. Terceira lição. O comum revela
uma missão grandiosa. Deus nos chamou para uma missão: pregar o Evangelho. Como igreja, individualmente, nós temos chamados pessoais e individuais que vão ser exercidos no todo da nossa vida. Você tem chamados para o seu local de trabalho, para o seio da sua família, para a sua vizinhança, para a cidade onde você mora. Nós temos chamados. Talvez seu chamado seja profissional, talvez seu chamado seja político, talvez o seu chamado seja econômico, talvez seu chamado sejam todas essas coisas. Todos nós temos chamados a desenvolver na sociedade. Aqui, a nossa cosmovisão é formada e, sem você saber, Deus está te enviando para cumprir os teus chamados pessoais onde você está, onde você estiver. Mas como igreja nós temos uma única missão: proclamar o Evangelho. Nós não fomos chamados para entreter ninguém. Nós não fomos chamados para reunir pessoas em torno de afinidades. Nós somos chamados para pregar o Evangelho. E toda reunião precisa girar em torno do Evangelho. E as pessoas com quem você se reúne precisam estar conectadas a você pelo Evangelho. Podem ter as mesmas afinidades, mas elas não valem nada se a conexão central não for o Evangelho. Porque nós somos chamados para pregar o Evangelho, e somente o Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer que não se propôs a saber nada entre vós, exceto Cristo e Cristo crucificado. Paulo não está dizendo que ele não se interessava pelas ciências sociais. Paulo não está dizendo que ele não se interessava por matemática, por filosofia, por qualquer outra coisa. É claro que ele se interessava, ele até usa isso nos seus evangelismos. Paulo era um homem extremamente culto. É claro que ele valorizava, é claro que ele sabia um monte de coisa. O que ele está dizendo é: o meu papel diante dessa igreja nunca será ensinar para vocês outra coisa senão o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, irmãos, e nós somos sempre pressionados a buscar uma espécie de planejamento estratégico para a igreja, fazendo isso ou aquilo, tendo essa ou aquela postura, mas nós esquecemos que a igreja só terá cristãos verdadeiros se Deus realizar o milagre da conversão, e Deus só realiza o milagre da conversão através da pregação do Evangelho. Se o que eu estiver pregando aqui não for o Evangelho, ninguém vai se converter a Jesus Cristo. Se o que você prega não é o Evangelho, o efeito nunca será conversão. E nós só podemos cumprir a nossa missão proclamando genuinamente o Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, é o abandono da pregação simples do Evangelho que mostra a incredulidade da nossa geração. Nós não confiamos no Evangelho. A gente sempre precisa de mais alguma coisa. O Evangelho é ofensivo. O Evangelho não é suave, ele é ofensivo. Arrependa-se dos seus pecados. Vá e não peque mais. Quando Jesus fala com a mulher adúltera, por exemplo, nós até olhamos aquilo ali como uma suavização do Evangelho. Jesus não está dizendo isso. Ninguém te acusa? Nem eu. Não peque mais. Jesus está dizendo: você pecou. Você não está aqui à toa. Está dizendo para essa mulher: vá. Você tem uma outra oportunidade nessa nova vida que você está tendo agora. Mas não peque mais. É ofensivo. Nós gostamos de dizer que Deus é por nós. Quem será contra nós? O texto diz isso mesmo. Mas o Evangelho genuinamente pregado vai dizer que às vezes Deus está contra nós, sim. Que às vezes Deus está, sim, disciplinando os seus filhos, porque Ele disciplina aqueles que Ele ama. Genuinamente, o Evangelho genuinamente pregado, sempre será ofensivo, sempre. Se você não é ofendido pelas minhas pregações, irmãos, ou você não está ouvindo, ou você não está entendendo. Porque minha função aqui é que você não fique em paz. É que você saia daqui ofendido e vá orar dizendo: Senhor, esse miserável me ofendeu. Para que o Espírito Santo diga para você: fique ofendido mesmo, pecador miserável. Se arrependa dos seus pecados. Se o Michael estivesse aqui.
Ah, essa cena ia ter ficado bonita. O evangelho que é ofensivo tem sido suavizado. A gente tem transformado a pregação do evangelho, que é um leão feroz, a atacar a nossa natureza pecaminosa, num gatinho bonitinho que nos serve. O evangelho é um leão diante de nós, a nos atacar, a atacar a nossa pecaminosidade. E a gente tem transformado ele num gatinho agradável, bonito. O problema é que suavizar o evangelho custa o próprio evangelho. Suavizar o evangelho transforma o evangelho em um falso evangelho. E o pior de tudo, irmãos, é que o falso evangelho também converte pessoas. O falso evangelho, o seu resultado não é a pessoa dizer, esse era um falso evangelho, não creio. Não é o Espírito Santo dizer, vou bloquear esse coração de crer nesse falso evangelho porque é um falso evangelho. Não, o falso evangelho também converte pessoas. Só que essas pessoas não são convertidas para Deus. Elas são convertidas para si mesmas. Elas são convertidas para a instituição igreja. Elas são convertidas a ideologias, a visões. Elas são convertidas para o local que as acolheu e que no fim das contas só as aprisionou. O falso evangelho também tem seus convertidos. É por isso que Paulo está dizendo para eles aqui, por que vocês estão abandonando a graça? Por quê? Será que vocês vão abraçar esse falso evangelho? Evangelho que deveria chamar de maldito, de amaldiçoado aquele que o prega. O falso evangelho também tem seus convertidos, irmãos. A aplicação dessa verdade é que nós devemos abraçar o comum para vivermos alegres em ver Deus fazer coisas grandiosas. A única forma de nós vivermos alegres pelo que Deus está fazendo é se nós abraçarmos o comum. Senão, a gente está sempre insatisfeito. Porque o falso evangelho, ele também é um poço de falsa esperança, de falsa paz. Tudo nele é falso. Aquele que abraçou o falso evangelho, ele precisa de uma dose que renova seu ânimo todos os dias. Ele nunca está alegre com o que Deus está fazendo. Ele sempre acha que Deus devia fazer diferente. Ele é sempre como Jonas, que ao ouvir a voz de Deus direcionando-o para fazer a sua vontade, ele foge como se estivesse tudo bem. A pessoa que ouviu o falso evangelho, ele abraça uma falsa alegria, uma falsa paz, mas ele nunca está em paz. Sempre algo o incomoda. Sempre algo tira a sua alegria. Ele vem para o culto animado, feliz, mas como sua paz é falsa, alguma coisa vai roubar essa paz durante o culto. Porque a ofensa do evangelho no convertido produz vida. É como Paulo vai dizer que é uma aos coríntios, né? Que a tristeza que eles passaram por causa da carta de Paulo produziu vida. Mas o falso evangelho produz uma tristeza que rouba a paz. Essas pessoas então se tornam ofendidas. Mas ofendidas de uma forma muito negativa. Comum, irmãos, não quer dizer passivo. Comum não quer dizer esperar as coisas acontecerem. Quem é cristão sabe que ele não deve ter grandes expectativas de que tudo dê certo na sua vida. Ao contrário disso, ele deve ter a certeza de que as coisas nem sempre darão certo. Mas ele precisa ter convicção. Como eu, essa é a minha certeza, eu preciso ter convicção de que eu fui chamado para pregar o evangelho domingo após domingo, confiando que Deus vai usar o evangelho para fazer o que ele deseja na vida de cada um daqueles que me ouvem. Meu chamado é para pregar o evangelho. E é o que eu faço domingo após domingo. Às vezes de forma melhor do que outras vezes. Mas em nenhuma das vezes, certo
de que o que eu estou falando produz resultado pelas palavras que eu falei. Mas o resultado que o Evangelho produz é porque o Espírito Santo de Deus decidiu usar essa pregação para tocar o coração e fazer o que Ele quiser com a vida daqueles que o ouvem. O preço, irmãos, de viver o comum é você ser menosprezado. O preço de viver o comum é que você não vai ter muitas pessoas que vão olhar para você e te considerar alguma coisa. É um preço até interessante, porque te ajuda a não viver a tentação do orgulho de ser admirado. Mas ao mesmo tempo, é um preço de você ser menosprezado. Quem abraça o comum vai ser menosprezado, porque o nosso mundo só aceita grandes, só aceita aqueles que são importantes, só segue os famosos. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja que nem sequer seguem nossas redes sociais e seguem dezenas de outras de igrejas muito maiores que as nossas. Por quê? A gente é comum. Mas louvado seja Deus, porque a gente é comum. É por isso que nossa igreja é uma eclésia, porque tudo que a gente quer ser é igreja. Nós não estamos em busca de ser grandes, grandiosos, ou qualquer outra coisa do tipo. Nós estamos em busca de sermos fiéis. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos fiéis. Nós te louvamos, Deus, por tua bondade, graça e misericórdia. E pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a abraçar o comum, como resposta às verdades do teu Evangelho, ensinadas a cada um de nós. Que tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos conduza ao arrependimento da nossa megalomania, do nosso desejo por grandeza, e que o Senhor nos ajude a estarmos satisfeitos no comum, no ordinário, para que então nós estejamos em paz, para enxergar as coisas extraordinárias que o Senhor realiza em nossa vida. Porque só satisfeitos naquilo que o Senhor realiza em nós todos os dias, é que poderemos nos alegrar na grandeza que só há no Senhor. Não é sobre nossa grandeza, sobre nossa força ou capacidade. Não é sobre o que podemos alcançar. É sobre aquilo que o Senhor, Deus grandioso, já realizou em nós. O maior milagre que qualquer um de nós verá em sua existência. A conversão de uma alma rebelde ao Senhor. Te louvamos, Deus, por conta disso. E te louvamos porque o Senhor, Deus bondoso, nos conduz à tua verdade. Em nome de Jesus, Deus. Amém.